Olá e bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho um tópico que o Wagner de Souza e o Rafael Oliveira colocaram na minha pergunta na parte da community do YouTube, que é como que tá sendo a pandemia, como que tá sendo o nosso cotidiano aqui nos Estados Unidos, desde que a gente foi decretado shelter in place, principalmente aqui na Bay Area. Então, antes de mais nada, eu vou dizer que eu não sou especialista, não sei, não vou fingir, vou falar a respeito do vírus, porque eu leio e tento escolher artigos que eu acho que ah, são certos e estão perto da ciência, mas a gente sabe que às vezes, né, tem muita coisa em social media. Então eu vou focar um pouco assim de como foi a gente entrar em shelter in place, o nosso cotidiano e como as coisas estão indo agora. Então, a Bay Area foi a primeira região a entrar em shelter in place nos Estados Unidos. A gente entrou bem cedo, a gente entrou em março 17. Mas antes disso, a Bay Area mesmo já estava fazendo algumas coisas, já estava acontecendo. Então, a gente já estavam cortando eventos que tinham mais de 10 pessoas no evento, lá para o final de fevereiro. Então, no começo de março já não podia ter eventos com mais de primeiro 50 pessoas, uma semana depois 10 pessoas, foi bem rápido. Outras coisas também é que lá para meio de fevereiro, as empresas já mandaram a gente trabalhar de casa. Então a gente já tava meio que distanciando, meio que ficando longe. Claro, a gente ainda tava saindo, podia sair, podia ir em lojas, as lojas estavam abertas e tudo mais. A gente só tava trabalhando de casa, evitando transporte público, ficar no escritório e tudo mais. Bom, quando março 17 aconteceu, só a Bay Area entrou em shelter in place, a gente foi comunicado, o cotidiano, o que a gente decidiu fazer foi não se desesperar e sair comprando papel higiênico, hand sanitizer, essas coisas. A gente focou em ter o que geralmente a gente já tá treinado, que é se tiver um terremoto, tenha comida e água para 2 semanas. Então a gente já tinha umas coisas assim, porque a gente tá sempre preparado para terremoto. E só algumas coisas a gente comprou. Claro, comida. Eu tenho uma neném, então é um pouco diferente, né? Ela tinha acabado, não tinha acabado, ela tava entrando nos sólidos, né? Ela tava com 10 meses na época, 9 meses e meio. Ela tava comendo sólido, então eu tava fazendo tudo em casa, então tive que ficar pensar nessas coisas. Então, algumas coisas que mudou foi que a gente decidiu não sair, não ir em supermercado, a gente decidiu usar delivery. A gente usou praticamente Amazon Fresh e uma outra empresa que chama Thrive Market, que é por assinatura. E outras coisas que eu fiz foram caixas de produce, caixas de fruta e legumes, que também podia ter laticínios e ovos, de uma empresa chamada Farm Fresh Trio e a outra em Perfect Foods. E todas essas, assim, o que a gente fez? Eu fiz logo de cara, porque eu sabia que ia ter uma diminuição de serviço e um tempo maior. Então, eu planejei falar assim, bom, daqui 2 semanas eu vou precisar disso, então eu vou fazer agora, para que das 2 semanas, 3 semanas, quando eles puderem me atender, eu não vou ficar sem. E foi isso que eu fiz. Eu tinha comida para 2, 3 semanas, que a gente já tava fazendo um tempo, né? Quando já mandaram a gente trabalhar de casa, a gente já teve que equipar a cozinha, tudo mais. E é claro, acompanhando, sabendo como as coisas estavam no mundo afora, a gente estava se preparando, como eu disse, como qualquer terremoto, para 2, 3 semanas sem poder sair de casa. E aí, conforme foi estendendo, as coisas foram normalizando, então os lugares que estavam demorando muito para entregar conseguiram se ajeitar, contratar mais gente, se ajeitar no social distance, nos centros de distribuição. O Walmart fez. Eu li no noticiário que eles também conseguiram servir muita gente pelo groceries, pelo walmart.com, a Amazon também pela Fresh, pela Wholesale Food, todos eles deram uma caída no serviço e depois pegaram. Então, assim, ficaram algumas semanas, umas 2, 4 semanas, meio que capengando. Mas nada parou. Não tinha falta, assim, dava pra arranjar comida. Como eu disse, eu diversifiquei. Então, por exemplo, a Fresh não tinha pra entregar, eu comprava coisa na Thrive. Uma das coisas que eu fiz muito, eu adaptei quase com
uma dieta vegana, porque não precisava nada que estragava, né? Porque essas coisas acabaram muito rápido e você tem que comprar muitas vezes. Então, sem querer, eu acabei também comendo muito legume, muita coisa vegana, muita substituição nesse período. E toda vez que tinha uma oportunidade que eu via que dava para pegar um Amazon Fresh Delivery, eu pegava algumas coisas e fazia que nem o brasileiro faz, compra de mês, né? Mais ou menos o que eu precisava, botava na geladeira e botava no refrigerador. Bom, essa foi a parte da comida. A parte de trabalhar de casa. Eu já estava trabalhando de casa há muito tempo. A minha empresa que eu trabalhava, ela era remote first. Então eu já trabalhava de casa. Depois que eu tive a minha filha, eu fiquei em maternity leave por um tempo. E depois, quando eu voltei, eu trabalhei de casa. Eu continuei trabalhando de casa, porque a empresa já deixava as pessoas trabalhar de casa e eu optei por isso. Então, pra mim, não mudou muito. Mas o que muda no cotidiano? Muda que agora meu marido também estava em casa 5 dias por semana. E muda também porque, apesar de eu trabalhar de casa, apesar de eu trabalhar de casa, a Emília, minha filha, tinha ela tinha o care dela, né? A babá dela. E aí, com o shelter in place, não podia. Então, a gente, como qualquer outros pais, tivemos que adaptar. Eu não vou nem, assim, os pais que tiveram que virar professores, nossa. Porque eu falei até pro meu marido, falei, ainda bem que ela tá aprendendo a falar isso eu sei ensinar. Imagina ter que ensinar matemática. Matemática não, que eu gosto de matemática, mas imagina se eu tivesse que ensinar, sei lá, português ou inglês ou biologia pro meu filho que estaria no colegial. Nossa, nem, não consigo nem imaginar. Esses pais aí, ó, vou dizer, 2 thumbs up pra vocês, galera, porque eu sei que não é fácil. A gente não foi fácil porque, assim, ela tava pequenininha. Meio que meu descanso, o descanso do meu marido, era também quando a babá ficava um pouquinho com ela, que eu podia dormir. Ela não dorme ainda a noite toda, ela acorda, ela ainda amamenta. Então, claro que não ter que trabalhar e tomar conta de uma nenê que agora está muito mais ativa, porque ela, assim, que eu ouvi dos meus amigos, e não sei pra vocês que tem criança, eles sabem que alguma coisa tá diferente, eles aproveitam pra caramba. Então ela tava aproveitando o máximo que podia, né? Ela sabe que eu e meu marido estamos em casa e ela quer atenção total. Então não era só também assim, ela brinca um pouquinho, ela quer 100% da atenção todo o tempo. Então a gente teve que adaptar muito. A parte boa é que as empresas todas entenderam. Eles mandaram vários e-mails, várias coisas falando que, olha, não é pra ter uma expectativa de produzir do jeito que se produzia. E não é pra ter uma expectativa de produzir do jeito de produzir quando se trabalhava em casa. Porque a gente sabe que tá no meio de uma pandemia. A gente sabe que não tem como levar a criança pra escola, pro daycare ou pra babá vir cuidar. Então, teve que se adaptar. Então é isso. Se você quiser, se vocês tiverem interesse em qualquer especificidades ou qualquer outros detalhes, deixe um comentário. Eu posso fazer um vídeo especialmente a respeito de um dos tópicos. Esse foi mais para dar um overview como as coisas estão e como a gente se adaptou, mas fico mais feliz em fazer um especialmente tipo como foi minhas compras online, onde eu vi compra online, o que eu comprei, o que eu não comprei, como eu estoquei, como trabalhar de casa, como que eu fiz balanço de trabalhar de casa com meu marido e minha filha. Se quiser qualquer um desses tópicos, me avisa. A gente ainda está em shelter in place, a Bay Area está abrindo muito mais cautelosa, então a gente ainda não está saindo de casa e eu não sei quando a gente vai decidir sair de casa, mesmo com as coisas abrindo, a gente está ainda vendo o que é melhor pra gente, porque a gente tem uma nenê pra pensar e a gente também quer proteger a população, a população que tá a população que tem mais chances de pegar. Então a gente tá fazendo, de novo, a gente tá fazendo a nossa parte. Mas deixa um comentário, qualquer coisa, e eu converso mais com vocês. Bom, é isso. Minha camiseta tá meio que eu tô aqui no sofá da minha casa, que eu tô sempre no sofá. Mas é que eu saio do sofá, viu, gente? Que aqui é melhor a luz e meio que eu consigo ver minha filha brincando, consigo ver as coisas, então. Mas eu vou tentar fazer de outra coisa pra vocês não verem o quadro, a parede e o sofá. Bom, deixa um comentário, dá um like no vídeo se vocês gostaram. Se inscrevam se vocês ainda não são inscritos. Como eu comentei, faz muito tempo que eu não postava vídeo, eu tô tentando postar mais frequentemente, então vamos ver se eu consigo manter.
Um abraço e até a próxima!